Gênesis 3, 1 a 4, aí depois a gente pula para o versículo 6. Isso aqui é muito conhecido, né? Fala sobre a desobediência do primeiro casal. Eu vou ler, vocês acompanhem aí, tá? A minha tradução é na linguagem de hoje, se ela estiver um pouquinho diferente da de vocês, tá? Vocês depois dão uma conferida lá, tá? A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos diz que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Aí a cobra continua falando, e vamos pular para o 6. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou: como seria bom ter entendimento? Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Glória a Deus pela palavra. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, e mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por poder estar nesse lugar, ó Pai. Muito obrigado que o Senhor nos tem sustentado, abençoa as famílias que estão presentes, em nome de Jesus, amém. Olha só, fala da criação, né? Deus fez todas as coisas, fez planta, bicho que nada, bicho que anda, bicho que voa, fez inseto, formiga, fez aranha, fez baleia, fez tudo, né? Botou lá coqueiro, jambuzeiro, botou planta carnívora, botou tudo ali no jardim, fez um jardinzão e falou para Adão assim: filho, toma conta, bota nome, que tudo isso aqui é para você, né? Em determinado momento, Adão começou a olhar para aquele casal de leões ali, a leoa tinha um leão, né? Olhou para esse casal aqui de tigre, a tigresa tinha um tigre, né? Olhou lá atrás, bicho, para aquele casal bravo lá, né? Um tinha o outro. Olhou até para a baratinha que passou do lado dele assim, a baratinha tinha um baratinho andando assim, ó. E Adão começou a entristecer seu coração. Por que todo mundo tem e eu não tenho? Tá? Deus, que sabe todas as coisas, né? É sábio em todas as coisas, onipresente, onisciente, onipotente, viu a tristeza do coração de Adão e falou para ele: cara, vamos arrumar uma companheira para ele. E colocou ele lá no centro cirúrgico, tirou uma costela, fechou a cirurgia. Quando Adão acordou, que ele olhou aquela maravilha ali, de óculos ali, ó, do lado dele. Cantou uma canção, deu glória a Deus, deu pulo de alegria, fez um santaval, né? Que carnaval é no mundo. Fez um santaval. Adão super feliz, e aí o restante da história a gente vai sabendo qual é. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que no texto lido parece que Adão, ele chegou depois. Cara, a gente tem muitas responsabilidades, né? A gente sai, a gente trabalha, a esposa trabalha, né? Os filhos trabalham, né? Mas a gente tem que ter diálogo, né? Parece que Adão chegou depois. E Eva estava lá no jardim viajando, bicho. Tinha acabado de surgir na vida de Adão. Adão estava lá botando nome, escrevendo nome, conhecendo tudo, planta tudo, a sua responsabilidade naquele momento, né, tomando conta. E Eva estava ali viajando no jardim, a serpente veio conversar com ela. Estou falando de Eva, mas podia ser Adão, tá? Estou falando da mulher, mas podia ser o marido que estivesse ali viajando, tá? Sabe por quê? Porque a serpente, ela pode estar em qualquer lugar. Na academia, no trabalho, a serpente pode estar passando na rua e joga uma conversa fiada, tanto para o marido como para a mulher. E se a pessoa não estiver atenta, ela vai dar conversa, para conversa fiada, né? E Eva estava ali tranquila, né? E Adão não tinha tempo para estar naquele momento com Eva, né? E os dois não tinham ainda aquele diálogo, entendeu? Adão estava tão feliz que só queria aproveitar-se, né?
Muitas coisas tomam nosso tempo e a gente não vigia. Muitas coisas tomam nosso tempo e a gente não vigia. Trabalho em excesso, academia, vida social. Só para exemplificar, trabalho em excesso. Eu cheguei uma vez no momento da minha vida que eu só via minha filha dormindo. Eu encontrava com a Suzelma. Tem um filme muito antigo, eu gosto de citar ele, é O Feitiço de Áquila, que ela virou um falcão, ele virou um lobo, os dois só se encontravam na viração do dia, tá? Era o único momento que eles eram humanos, por causa de um feitiço lá que foi jogado sobre eles. Que eu encontrava a Suzelma, eu chegava, minha filha estava dormindo, eu saía, minha filha estava dormindo, né, eu encontrava a Suzelma mal assim, muito trabalho, tá? Né? Academia, às vezes você está perdendo seu tempo, não, que você tem que fazer uma academia mesmo, tá? Você tem que fazer atividade física, né? Porque senão, tio Luiz está com 30 anos de casado, bicho. A gente, quando casa, eu era mais bonito que a Cezinha, quando eu casei. Não era, Suzelma? Suzelma! Eu era mais bonito que a Cezinha quando eu casei, tá? E Suzelma, tão linda quanto a Roberta, né? Olha só que a gente, depois que casa, parece uma coisa natural. Você deixa o sedentarismo tomar conta de você, até porque ficar em casa é gostoso, a comidinha é melhor, tá? São essas questões todas, entendeu? Mas você tem que fazer uma atividade física, tá? Porque quando você chegar nos 53 que eu tenho, você vai ter que correr atrás, e agora é muito mais difícil, né? Perder o peso, perder a barriga, né? A saúde, né? Mas tem gente que vive enfurnado na academia, tá? Perdendo tempo na academia, tá? Vida social, tem gente que só quer saber de festa, tá? Tudo em excesso atrapalha, né? Tudo em excesso atrapalha. E o tempo que você está em casa? Eu e Suzelma, a gente tem... Eu sou um fã de rede social. Suzelma tem as redes sociais dela, eu tenho minha rede social. Quem me acompanha um pouquinho, vê o quanto eu posto de coisas em rede social, né? Mas isso não move a minha vida. Tanto faz, lógico que eu me preocupo com a situação do país. Se o Bolsonaro assinar a favor ou contra, tanto faz se o Lula está preso ou está solto, tá? Tanto faz se a pessoa só posta momentos felizes na rede social, para mim, né? Mas a rede social também pode ser divertida, né? Tanto faz, isso não pode mover minha vida, tá? Isso não pode mover minha vida. A gente consegue muita informação boa na rede social também, tá? O que faltou ali, talvez, entre Eva e Adão, um pouquinho de diálogo. Eva podia ter chegado para Adão e falado assim: Adão, a serpente me falou um negócio ali que pode ser bom para nós, tá? Rapaz, aquela fruta ali que Deus mandou a gente não comer, se ela comer vai abrir os nossos olhos, a gente vai ser como Deus. Isso não é bom, não? Podia ter chegado essa conversa, né? Mas aí, Adão, quando Deus deu Eva para Adão, Adão passou a confiar cegamente em Eva. Adão nem contestou. Pegou o fruto e comeu, e aí a gente já sabe o desenrolar da história, né? A gente em casa precisa ter diálogo, tá? Mas a palavra diálogo, ela é muito assim, tem horas que ela é muito pesada, porque às vezes você quer ter um diálogo, você falando e o outro ouvindo só. Aí é um monólogo, você não quer ouvir o que o outro tem para dizer, tá? Por que tem que ter diálogo? Porque a gente tem necessidade de externar preocupações, medos, alegrias, angústias, tá? Momentos bons, momentos ruins, a coisa que você fez boa, que deu um bom resultado lá na empresa, aí aquela que você fez que você achava que você ia arrebentar diante da chefia, e como faz aquele apresentador da televisão,
vou dizer uma coisa para vocês. Essa semana está tendo algumas mudanças na empresa, tem gente sendo demitida, quem queria ir, eles estão mandando embora, e quem não queria também está tendo umas surpresas desagradáveis, tá? Aí essa semana eu fui dar uma palavra para um rapaz, que ele trabalha comigo já tem uns 4 anos lá, e o cara é de uma índole irribada, até porque ele é um servo de Deus, tá? Um servo de Deus com uma índole irribada, vou dizer o que do cara, tá? E aí eu fui conversar com 2 diretores. Eu tenho um que é uma explosão. Se ele tivesse que brigar comigo aqui, ele ia chegar aqui na frente de todo mundo e brigar. Mas depois ele baixa a cabeça e fala isso, cara, perdão, desculpa, eu explodi, entendeu? Pavio curtíssimo. Mas não ligo nisso não, adoro ele, tem 8 anos que eu trabalho com ele. Só ele que me contratou, eu aprendi a lidar com isso. E eu tenho outro que o cara é de uma finesse que constrange a gente. Desse tamaninho, tá? Tamanhozinho da Jéssica. Desse tamanho assim. E aí eu fui conversar sobre esse rapaz. Olha só, eu sei que eu não tenho nada, e fui floreando com isso, contratação é com vocês, e fui floreando, até dizer, eu queria dar uma palavra em favor. Ele me respondeu e tudo, né, falou que foi bom eu ter falado, né, e coisa e tal, que a sugestão ele aceita, mas não quer dizer que ia ser do jeito que eu pedi. Cara, a gente tem um cuidado para falar com a nossa chefia imediata, que às vezes a gente não tem em casa. Às vezes eu e Suzema estamos numa conversa assim, vou falar de nós, né? E de repente ela fala alguma coisa que destoa, aí já, quando não falo Suzelma, a gente não quer ouvir uma coisa que seja diferente do que a gente está pensando. Isso é natural, a gente não quer. Tá? Isso sou eu, isso é ela, mas Cezinha e Roberta nunca acontece na vida deles isso não, tá? Rodrigo e Sueli também não. Tá só lá em casa que acontece. Né, Su? Só lá em casa, tá? Tenho certeza que Simone e Rogério vivem só flores assim, ó. Estrelinhas piscando, né? Gente, isso é natural, é da gente, tá? Mas a gente tem que aprender a ter a atitude, primeiro de ouvir só. Ah, então tá bom. Suzana, senta aqui pra gente conversar. Caramba, o Padre Fábio botou um negócio massa aqui, ó. Padre Fábio de Mello, tá? Eu sigo ele no Instagram. Vou gritar aqui não, que daqui a pouco os irmãos vêm tudo pra cá. Os irmãos do lado ali, vêm tudo pra cá. Tá? Caraca, você viu aqui? Marga botou um versículo maneiro aqui, ó. Siga a Marga também. Marga botou um livro aqui que eu acho que eu vou ler. Não. Tem gente que não tem rede social não, tá? Eu invejo esse cara ali, ó. Eu invejo aquele cara ali. Tá? Tem gente que não tem. Não eu vou sentar, eu chamei ela para sentar para gente conversar, mas aí eu peguei aqui, ela tá falando, bicho, ouvir é escutar, dar atenção, né? Dar atenção, tá? Primeira atitude para o diálogo acontecer: ouvir, escutar, e aí falar depois. Por que eu tenho cuidado de falar? Tanto cuidado, tá? E em casa eu não tenho esse mesmo cuidado, né? Vamos ouvir, escutar e falar com muito cuidado, tá? Vou dar um pulinho aqui agora. Gênesis 6, de 8 a 10, eu vou ler rapidinho e depois vocês, tá? Mas o Senhor aprovava o que Noé fazia. Essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Cara, profundo isso. Profundíssimo. Olha só, tem algumas frases, foi bom a Marga ter citado aqui, como é que essa semana foi dura, que eu acho que já viraram assim, comuns nesses 3 meses desse ano, tá?
Eu vou falar aqui. Vamos cancelar o 2019? Se você não falou, você ouviu, tá? O que as pessoas estão se transformando, no que o ser humano está se transformando. Uma que eu ouvi ontem que eu achei muito interessante, né? Eu até repeti essa frase. Vamos pular de março direto para dezembro, porque a gente não está acostumado com tanta coisa junto. Olha só, tem coisas que a gente infelizmente já se acostumou, é corriqueiro, tá? Ah, o garoto era legal, tomou um monte de tiro ali porque partiu para a vida errada. Ah, a menina começou a se prostituir porque começou a usar droga. Ah, o pai do cara lá estava no trabalho, teve um acidente, né? Essas coisas assim. Teve um assalto, né? Bala perdida. A gente acostumou a ouvir isso. Ainda que a gente não queira, a gente vai ouvir até sem querer. Mas quando o negócio atinge muita gente, quando a tragédia atinge muita gente, a gente assusta e se entristece muito mais, tá? Enchentes, tiroteio há pouco tempo teve um que invadiu uma igreja, uma mesquita em São Paulo, há pouco tempo atrás. Tiroteio em escola, a mesquita lá na Nova Zelândia. Cara, não sei se todos tiveram oportunidade de ver aquele vídeo da mesquita. Tem uns jogos de videogame que tem uma posição que você só vê a ponta da arma assim, como se você estivesse olhando para a arma. Quem pega aquele vídeo e mandaram para mim, da mesquita, do massacre da mesquita, parece um jogo. Que o cara botou uma câmera na arma que você só vê a ponta da arma, e ele matando as pessoas. Não vou falar de jogos não, porque isso é para uma outra conversa, né? Mas, nesses 3 meses do ano, as pessoas estão assustadas com o que nós estamos nos transformando, tá? A esperança, ela está diminuindo o nosso coração, e a gente já não está querendo ficar, eu estou falando nós, crentes, ainda que tenham muitas pessoas para ouvir. Eu não quero ficar nesse mundo. Eu quero que Jesus volte, tá? Quero adiantar a vinda de Jesus, tá? E o receio, a insegurança, tá? Quando tem que acontecer, acontece. Entrar um maluco aqui armado, nós estamos no lucro. Nós estamos no lucro. Paulo explicou isso, tá? Nós estamos no lucro, tá? A maldade humana nos dias de Noé chegou a um nível tão exorbitante que Deus se entristeceu, o coração dele ficou pesado e ele decidiu acabar com tudo. Deus decidiu acabar com tudo. Deus decidiu cancelar o mundo nos dias de Noé. Tá? Aí, de repente, Noé está ali fazendo o seu serviço na roça, tranquilo, cavucando a terra. Vem Deus. Noé, estou com o coração triste e pesado, que o diálogo lá era cara a cara, né? Estou com o coração triste e pesado e é o seguinte, vou acabar com tudo, mas o texto fala que Deus se agradava dele, né? Vou acabar com tudo e você e sua família que vão fazer uma nova geração aí. Noé viu lá, você vai fazer um barco gigante, vai botar 7 pares de animais, 2 pares de outro, juntar muita comida, entendeu? E essa coisa aí vai ficar toda controlada por você que vai ser o chefe você vai ser o almirante desse navio. Noé saiu de casa e partiu para conversar com a sua família. Cara, você sabe o que é interessante aqui? A família de Noé abraçou a causa. A família de Noé abraçou a causa, tá? Você quer que a sua família abrace uma causa com você? Ser exemplo. Ser exemplo. Noé era exemplo. Noé era exemplo. Agora, pensa bem,
Deus fala comigo, eu chego em casa, falo com Suzana, Caroline, Raí, falo com os meus sogros, falo lá com a minha mãe, com as minhas irmãs, meus irmãos, né? As cunhadas. Deus mandou fazer um barco gigante aqui. Vamos nos reportar aos dias de Noé. A zoação que vai ser isso. A zoação que vai ser isso. Deus deu o terreno pra gente, falou que, ó, gente, ó, Laudir, Deus vai sustentar a gente, tá? A gente vai construir um barco, tá, Suzelma? A gente vai construir um barco, tá? Aí eu vou falar pros amigos, Rogério, Deus vai construir um barco, mandou construir um barco, tá? Contar com você. Marga, estamos juntos? Tá, comecei. Aqui, aí vão que nós aqui estão na mesma fé, vão todo mundo construir o barco, né? Vai vir um monte de animal, hein? Aí, Suzelma, que não é chegada a cachorro, falei, pô, vai ter cachorro? Suzelma, vai ter cachorro, não vai ter lobo, vai ter tigre, vai ter leão, vai ter camelo, vai ter, sei lá, tudo quanto é bicho, né? Laudir, né? Laudir, tem medo de cachorro, gente. Não estou te constrangendo não, tá? Mas tem medo de cachorro, tá bom. Tem um outro cunhado nosso que tem medo, mais medo, né? Pavor, né? Entendeu? Olha só, pensa nisso. Aí, Laudir vai para o trabalho, encontra as amigas dela lá. Gente, sabia que Deus mandou meu cunhado construir um barco? Tá, e vai vir um monte de animal. Você tá maluca, seu cunhado é mais maluco ainda. Aí começa a zoação. Com vocês, com a família, no trabalho. Mas não era um cara que fazia o que Deus agradava a Deus. Sabe o que agrada a Deus hoje? É pregar o evangelho. Noé começou a sua obra e começou a bater prego, passa piche, bater prego, passa piche, achava um doidão e falava assim, ei, Tantã. Aí Noé falava assim, rapaz, o mundo vai acabar, hein? Melhor você tomar intento. Tá? Vamos junto, porque vai ter lugar para você no barco. Olha só, você é doideira de gente velha, e sua família é mais doida que você. Tá? Noé ainda pregava, Noé falava, Noé alertava. Noé não começou a obra e parou, não, deixou. Vai morrer todo mundo que se ferre. Tá? Noé ainda pregava. Mas o apoio mais importante ele tinha. A família. Tá? A esposa o apoiou. Os filhos o apoiaram. As noras estavam juntos. Tá? Apoio da família é fundamental. Tá? O verso 22, ainda do capítulo 6, fala assim: e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado, né? Para encerrar a fala de Noé, no capítulo 7:16, termina assim o capítulo. E aí o Senhor fechou a porta da barca, porque a minha Bíblia é na linguagem de hoje. E o resto da história a gente já sabe, né? 1 Samuel, gente, deixa eu ver se é isso mesmo. Opa, não é não. Tem um negocinho aqui atrás, ficou um negocinho para trás. Gente, eu sou muito bom de gincana bíblica, mas para você pregar, você tem que adiantar seu lado. Tá? Aí eu vou marcando, né? Então vamos aqui. Gênesis 12, de 1 a 3. Espera um pouquinho. Abraão e Sara, tá? O que a Bíblia diz, esses camaradas? Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Seus descendentes vão formar uma grande nação, abençoarei, seu nome será famoso, será uma grande bênção para os outros. Abençoe os que o abençoarem, abençoarei os que o abençoarem. Por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Grande promessa. Rapaz, tinha uns caras ali com Abraão, da família dele. Não era bobo não. Diante de uma promessa dessa aí, o cara colou nele, Ló. Tá? Ló colou em Abraão e partiu com Abraão. Né? Abraão partiu da terra dele lá e caiu no deserto, né? Atrás da promessa de Deus, tá? Aí, onde ele se instalou, começaram a grande dificuldade, teve fome na terra. Abraão foi para o Egito. Só que Sara, bicho, Sara era mulher linda.
Sara era uma mulher de parar o trânsito. Sara era uma mulher acima de todas. Pensa numa mulher bonita aí. Fala uma mulher bonita, Cezinha. Ah, tá esperto, né? Olha só, Sara era tipo a Roberta, assim. Tipo a Simone, tipo a Jo, tipo a Luciana, tipo a Laís, tipo a Judite, tipo a Marinilza, tipo a Jéssica, a Cida, Suelen, a Aurinha, tá? Mas Sara era tipo a Suzelma, né? Linda, maravilhosa, tipo a Marga, né? Olha só, quando o faraó botou o olho em Sara, ele falou: quem é essa mulher? A irmã do tal do Abraão lá, que veio lá do não sei da onde. Tá, eu quero essa mulher para casar. Aí no Egito, o faraó teve lá, se deu mal, né? Porque botou o olho em mulher dos outros, se deu mal e expulsou Abraão de lá, tá? Expulsou Abraão de lá. Cada atitude da gente gera uma consequência. Abraão precisava ter mentido que Sara era sua irmã. Medroso, gente. Ao invés de cuidar, Abraão quis se cuidar. Abraão quis se cuidar, né? Mas aí Sara também tem uns contratempos na vida dela, né? Aí lá vem a promessa que Sara ia ter um filho, e o filho não vinha, Sara estava ficando velha, Abraão já estava nas últimas, né? Nem Viagra dava jeito. Sara ria, né, da cara de Abraão. Bicho, Sara resolveu dar uma força para a promessa. Pegou a novinha lá, escrava dela, e falou: Abraão, olha só que linda. Abraão, fica com ela aí. Ela que vai nos dar o filho da promessa. Né? Até que Deus deu um filho a Abraão, e Sara não queria dividir a herança com os dois meninos, e botou Agar na rua da amargura, né? Fez Abraão mandar Agar embora, né? As promessas de Deus, elas são para Edgar e Jéssica. Ainda que ele fale só com Rogério, ela é para Simone também. Ainda que ele fale só com Tuil, ela é para Jô. Ainda que ele fale só com Judite, ela também é para seu Jair. As promessas de Deus são para o casal, tá? As promessas de Deus, ele não prometeu dar um filho a Abraão, tá? E tinha que dar um jeitinho para essa promessa se cumprir. Tem que aguardar a promessa, o cumprimento da promessa. Deus não é homem para mentir. Deus vai cumprir o que prometeu, tá? Vou falar de Ló. Ló era um cara esperto, tá? O sobrinho de Abraão. Quando viu a promessa, principalmente que ele ia ficar famoso, Ló colou nele, tá? Pegou uma carona na promessa, prosperou junto, tá? Porque estava junto, prosperou junto, né? Prosperou tanto que os dois já não davam mais para andar junto, tá? Os dois já não tinham como andar junto, já estava dando briga. Tão esperto, tá? Que ele olhou um terreno seco e olhou mais à frente, tinha muitas águas. Rapaz, aqui sou eu que vou escolher, eu vou escolher primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro, diz o ditado. Lá foi Ló para onde tinha muita água. Olha só. Só que Ló não fez uma pesquisa de campo, não viu quem morava lá e nem viu como eram os costumes da cidade. Se deu mal de novo. Se deu mal a primeira vez. Teve uma guerra lá, Ló morava em Sodoma, foi todo mundo levado preso, Ló também. Abraão, que olhava para a família, foi lá buscar Ló e trouxe de volta, tá? Muitas dificuldades quando você quer ser muito esperto. Está lá no Gênesis 19, 14. Gênesis 14, verso 12. Né? A família de Ló começou a viver num lugar. Olha só, você está tranquilo aqui na igreja. Tá? Aí você tem uma grande oportunidade de emprego, mas o seu intuito não é pregar o evangelho. Você quer só ir trabalhar. Aí você vai, vou dar um exemplo assim, esdrúxulo, tá? Vou para Bahia, né? E Bahia, cada uma igreja tem três centros, né? Cada uma igreja tem 3 centros.
Essa estatística é minha, tá? Não está lá no IBGE, não. Tá? Eu acabei de fazê-la nesse momento. Para cada uma igreja tem 3 centros. Mas tem muita gente pregando, tá? Isso ainda vai virar. Vou para a Bahia, chegou lá, não conseguiu encontrar uma igreja que te agradasse, porque nenhuma igreja é como Ágape. Quem come desse gramadinho aqui, já aconteceu comigo. Quem come desse gramadinho pode querer comer outro gramadinho, que sempre sente saudade do gramadinho. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Luiz diz à igreja. Olha só, tá? Já aconteceu comigo isso, estou falando isso. Quem come desse gramadinho sempre sem saudade dessa graminha aqui, ó. Tá? A família de Ló foi lá para a Bahia, chegou na Bahia, muito centro, aí a família dele começou a olhar, pô, esse negócio deve ser bom, né? Aí o pessoal ainda ganha as coisas, gente, né? Tem um tal vende umas comidas estranhas aí, mas olha só, o pessoal está prosperando e a família, nesse costume aí pode ter 5 namorados? Pode, a mulher pode ter 2 homens? Pode, o homem pode ter 5 maridos, também não quer dizer nada, esse Israel era a mesma coisa, né? Mas a família se corrompeu com os costumes da cidade, Sodoma, tá? Aí quando a gente fala que a mulher de Ló olhou para trás, a gente sempre pensa no sentido literal, né? Olhou para trás e virou um estátua de sal. Não, foi lá para lá, para o mundo. Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela olhou para trás, aí veio talvez o arrependimento, talvez um coração apertado, né? Talvez, não vou ter mais o prazer que eu sentia de estar com os meus amigos, com os meus vizinhos, de estar, entendeu? Olhar para trás vai trazer punição para a gente, tá? Foi por uma consequência que Ló teve que mudar de cidade, coisa e tal, isso e aquilo. A gente tem que sempre estar na presença de Deus, seja aqui ou na Bahia, ou lá na Indonésia, ou lá na Rússia, ou lá na China, onde está morrendo um monte de gente, ou na África, onde eles estão cortando cabeça fácil, né? Lá em 1 Samuel, não, gente, peraí, isso mesmo. Vamos falar de Ana, Eucana, né? E Eli. Ana, vamos voltar a falar de família boa. Ana era uma mulher que vivia angustiada, sabe por quê? Ana vivia angustiada porque ela queria ter um filho, tá? Ana vivia angustiada porque ela queria ter um filho. E tinha um marido maravilhoso, tá? Todas as porções, Eucana dava porções de tudo, de partes iguais para a outra esposa, Penina, e para os filhos. Mas tudo para Ana era em dobro. Tudo para Ana era melhor. Tudo para ele tentava assim suprir as necessidades que Ana tinha. Mas Ana queria ter um filho, tá? E a gente já sabe que ela estava no templo orando, o sacerdote Eli chegou lá, falou que ela estava bêbada, ela pediu perdão aí, mas olha só, você não conhece a minha angústia, né? E a gente sabe que daí veio Samuel, né? E o que me chamou a atenção é que essa mulher que tinha tudo em dobro se sentia angustiada. Aonde está a nossa visão para as angústias do nosso cônjuge? Aonde está? Né? Só para a gente ficar atento. Não queria nem... Ana já estava no limite, gente. Eu não queria nem parar aqui, não. Né? Vou parar em Sansão também não, que Sansão era um mulherengo sem vergonha, tá? E que o fraco dele era a mulher, um cara que se achava, um adolescente que se achava inteligente, se achava o bom, era o bombadão da academia, né? Não podia ver uma mulher que corria atrás. Se deu mal porque pegou uma sem vergonha lá que até recebeu para derrubar ele. Só um detalhe, a força de Sansão não estava na trança, a força de Sansão estava na aliança. A aliança quebrada, a força acaba, tá? A aliança quebrada entristece o Senhor, e a nossa força é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele estando alegre com a gente,
nós estamos fortes e vamos caminhando sem tropeçar. Se tropeçar, a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Rapaz, eu vou falar tem que falar de gente sem cabeça, não sei como é que a gente chama Nabal. Abre aí em 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25, né? Versos 2 e 3. Vou ler. Havia um descendente de Caleb chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Sua mulher chamava Abigail, e ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. O que é que eu falar de Nabal? Nabal estava lá trabalhando na sua, cansado, suado, tá? E aí vem os funcionários de Davi. Davi mandou uns funcionários lá para encontrar Nabal. Por quê? Porque quando os pastores de Nabal estavam lá no campo, Davi tinha fugido lá com a sua trupe de Saul, né? Juntou aquele monte de gente que fez um exército. E Davi com a sua trupe protegeu os pastores de Nabal. Davi estava próximo lá onde Nabal trabalhava, próximo do Carmelo, e Davi pediu assim: vai lá, pede um pouco de comida para Nabal. Não precisa ser muito não, só para a gente passar essa semana. Nabal continuou, nem olhou para a cara do sujeito, bicho. Olha só, não conheço esse Davi não. Isso é um mendigo, isso é um sem vergonha. Isso é um ordinário que não respeitou o líder dele. Nabal, isso ele está falando do cara que tinha acabado de cortar a cabeça do Elias. O cara não tinha juízo não. Elias era um gigante de 3 metros, sei lá se era 3. Era um gigante que o povo de Israel, os guerreiros de Israel tremiam quando ele fala Golias, tá? De 3 metros, que o povo de Israel tremia quando ele falava. Aí vem um sem juízo igual Nabal e vem peitar o rei Davi. Os caras voltaram lá, falaram: Davi, Nabal respondeu assim: então, até o fim do dia de hoje ou de amanhã, não vai sobrar ninguém dessa turma dele aí, vão matar todo mundo. A gente tem que tratar bem as pessoas. Abigail, tá? Tinha um relacionamento bom com seus empregados, né? Aí um empregado fugiu lá de onde ele estava com Nabal, voltou e falou: Senhora, o Davi foi pedir um negócio lá para o Nabal, e ele respondeu assim, assim, assado, e eu acho que não vai sobrar ninguém não. Bicho, Abigail era Abigail. Abigail, uma mulher linda, inteligente, que edificava a sua casa, tá? Se colocou à frente dessa questão e juntou lá um bocado de comida que dava para 1 mês e pouco, né? E foi com os seus empregados encontrar Davi, antes que Davi chegasse Nabal. E olha que Nabal, o funcionário que ele foi falar com Abigail, o cara fugiu. Ele não falou assim: Rogério, eu vou lá falar com a Simone, tá? Porque Simone tem que quebrar esse galho aí, que senão vai passar igual um rolo compressor, um furacão vai arrasar tudo, tá? Não, ele fugiu da presença de Nabal, tá, para ir falar com Abigail. E Abigail, toda sábia, foi encontrar com Davi, pediu desculpa, pediu perdão, recebe essa oferta aqui. Davi acalmou seu coração, virou as costas, voltou para onde ele estava. E Nabal chegou do serviço. Nabal trabalhava numa outra cidade, né? Nabal chegou no final de semana, sexta-feira à noite, já foi direto para o boteco e entornou, ficou bêbado. No outro dia, quando Nabal acordou, Abigail sentou com ele, né? Porque Abigail tinha diálogo com Nabal. Nabal podia nem conversar com ela, mas ela tinha diálogo. Nabal só ouvia, não escutava nada. Tá? Contou para ele, sabe o que aconteceu com Nabal? A Nabal teve um AVC, que a Bíblia diz que ele ficou paralisado, tá? Em cima da cama. Nabal teve um AVC, de tão amedrontado, de tão apavorado que ele ficou, só de saber o que poderia ter acontecido com ele, que foi ela que interviu.
A mulher sábia senta, conversa, mostra os lados da coisa, tá? E Nabal era tão grosso e mau que aquilo afetou tanto ele que ele teve um AVC. Daí uma semana, sei lá, 10 dias, um mês, Nabal morreu. Está na Bíblia, tá? Davi ficou sabendo, tá? O rei Davi ficou sabendo e mandou os funcionários irem lá pedir a Abigail em casamento. Abigail foi a segunda esposa de Davi. Tá? Abigail, obrigado por vocês estarem conosco. Que tem hora que a gente é difícil de engolir. Queria que as Abigails levantassem a mão assim. E nós vamos dar uma salva de palmas. Tem hora que a gente é Nabal, velho. Tem hora que a gente é Nabal, tá? Eu ia falar de Davi com Betseba, mas eu vou pular isso porque depois de falar de Nabal, eu tenho que falar de José. José, pai de Salvador, pai adotivo do Salvador. Abre aí para mim, Mateus 1:24. Agora nós vamos ler juntos, tá? Só um versículo só. Mateus 1:24. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Só isso aí. Rapaz, se coloca, eu vou me colocar no lugar de José, tá? Eu e Suzelma escolhemos esperar. 2 adolescentes escolhemos esperar, tá? Escolhemos esperar e estamos lá orando, né, pelo nosso casamento, orando para a gente ter a nossa casa, orando para que Deus abençoe os nossos filhos futuros, né? E aí, o anjo apareceu para Suzelma, um sonho, sei lá. Ela estava lá fazendo os bolinhos de chuva, né, esperando eu chegar num dia de tarde, lá fazendo os bolinhos de chuva. O anjo apareceu para ela e falou: aí, ó, Suzelma, ó, você vai ficar grávida, tá? Mas aqui, não é de José, não é de Luiz, não, é do Espírito Santo. E eu escolhi esperar, e Suzelma também escolheu esperar. E de repente a barriga de Suzelma começa a crescer, gente. Bicho, pensa a cabeça de José. Entra na mente de José agora. Eu escolhi esperar, ela escolheu esperar. A gente nem se toca para não cair em tentação. Como que ela tá? Ela não está gorda, ela quase não come, essa mulher. Suzana quase não comia, gente. Suzana parecia, era tão linda que parecia esse pedestal de microfone, né? Continua linda, até mais cheinha, mas já não é mais um pedestal de microfone, né? Olha só, entra na mente de José. Como é que essa barriga está crescendo? Saiu com outro, ficou com outro. Ficou com outro, ficou com outro, ficou com outro, ficou com outro. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí José, no seu coração, que era um homem de boa índole, falou assim: não vou assumir porque minha cabeça não vai dar para isso, tá? Mas eu vou abandonar, dizer que é meu, tá? E a família apoia ela, tá? Vou viver na vergonha pro resto da vida, como um homem que abandonou uma mulher grávida, questão cultural. Hoje em dia não, hoje em dia o cara faz 5 aí, tá? A 5 abestalhada, falar desculpa, a 5 abestalhada fica com 5 filhos e o cara continua fazendo mais 8 pelo lado de cá, tá? José não tinha essa índole, tá? E José já estava decidido a fazer isso. Eu vou partir para outro canto. Deu uma cochilada, tirou um sono, aí apareceu um anjo para ele. Cabeção, olha só vou falar uma vez, hein, para você ouvir. Rapaz, ó, Maria está grávida, é do Espírito Santo, você só vai ter relação com ela
quando nascer o menino. O nome do menino vai ser Jesus. Está prestando atenção? O nome do menino vai ser Jesus, você vai botar o nome dele de Jesus. E tem mais, ele tem uma obra para fazer gigante. Ele vai salvar o Luiz, o Rogério, o Edgar, vai salvar a Jéssica, a Marga, vai salvar a Suzel, o Marinilson, o Geraldo, o Jô, vai salvar todo mundo, hein? Prestou atenção? Isso no sonho, né? José acorda, né? Impactado com a parada. Vai lá e casa com Maria, só tem relação depois que o menino nasce. A confiança na promessa e na palavra de Deus. Entrou na mente de José primeiro. Agora, continua na mente de José e vê se a gente ia fazer a mesma coisa. Tá? José teve a honra de ser o pai adotivo do Salvador. Tá? José teve essa honra. Será que algum de nós, homens, aceitaríamos essa honra? Tá? Ele nem havia se casado com ela ainda, já, as conversas já estavam, mas ele resolveu aceitar a honra, crer que a palavra foi do Senhor, tá? E deixar o Salvador vir, né? Até porque ele também estava debaixo de uma promessa. Nós precisamos vigiar sempre. Adão não estava de vigia. Nós precisamos crer na promessa sem querer ser espertos. Ló, né? Abraão creu na promessa, Ló quis ser esperto. E não precisamos tentar ajeitar as coisas para a promessa se cumprir. É só crer e deixar Deus fazer. Nós, isso tudo eu estou falando enquanto famílias. Uma coisa muito importante é nos colocarmos no lugar do outro. Se eu não me colocar no lugar de Suzelma, eu não vou entender a necessidade que ela tem. E vice-versa. Tá? E como Abigail, muitas vezes a pessoa, o outro, ele não tem nem noção da consequência que a sua atitude vai ter. Mas se a gente entender o peso e o tamanho da consequência que aquela atitude vai gerar, a gente vai se colocar no lugar dele e vai tentar sanar o erro dele, tá? Estar atento à vontade de Deus, mesmo que essa vontade vá contra o que nós queremos fazer. José não queria casar com Maria. José não queria mais. Maria estava grávida de outro, tá? E eu acredito assim, José não acordou simplesmente, pegou Maria pela mão e saiu para casar. Aquela coisa deve ter ficado martelando na cabeça dele. E nós, como homens, seres humanos, sempre temos uma dúvida com relação às coisas. Nós somos questionadores. Nós somos questionadores. Não tem jeito. Eu acredito que com José foi assim. Estar atentos à voz de Deus, né? Mesmo que ela vá contra o que queremos fazer. Gente, o que eu tenho para falar para famílias é isso aí, tá? Falar para famílias é muito difícil, sabe por quê? Porque é igual eu falei num determinado ponto do texto aqui, tem que ser exemplo. Eu não sou exemplo para ninguém, minha família não é exemplo, tá? Mas eu creio que Deus falou muito ao meu coração, como eu falei no começo. Meu coro curtiu, tá? Obrigado pela oportunidade.